Lembrando, pessoal, que a gente não consegue terminar hoje. Ok, CTB, apostas finais, GMF. Professor Muniz. Pessoal, primeira situação. Capítulo 1 das disposições preliminares. Vamos lá. O que é que eu acho que pode cair na prova de vocês? Primeiro, o que é o conceito de trânsito? Tá bom? O que é o conceito de trânsito? E onde é aplicado essa norma, o Código de Trânsito Brasileiro? Vai ser aplicado nas vias terrestres de todo o território nacional, vias essas que são abertas à circulação. Tranquilo? Professor, o que é trânsito? Quem pode utilizar o trânsito? Anote aí, ó. Grifa: pessoas, veículos e animais. Pessoas, veículos e animais fazem parte do trânsito. Pode ser grupo de animais, isolados ou não. Qual o objetivo dessas pessoas, desses veículos, desses animais? Circular, parar, estacionar e operação de carga e descarga. Pronto. Isso é o que é considerado trânsito, tá bom? Sempre cai em prova. Como todos nós sabemos, o parágrafo 2º e o 3º podem ser cobrados na prova de vocês também. O trânsito é um direito de todas as pessoas e um dever de quem? Dos órgãos que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito. Uma questão que eu aposto que vai cair na sua prova, ele vai perguntar quais são os órgãos que fazem parte do SNT, Sistema Nacional de Trânsito. Então, o trânsito é um direito das pessoas, de todo mundo, e um dever de quem? Um dever do Sistema Nacional de Trânsito. Tá bom? O parágrafo 3º, ele vai falar da responsabilidade de trânsito. Ele vai falar da responsabilidade de trânsito. Vou voltar aqui rapidinho, pessoal. Opa, acho que deu uma travadinha, mas voltou aqui. Pronto. Tá, como eu estava falando para vocês. O parágrafo 3º, ele diz o seguinte: professor, vamos supor que o DENIT, o DER, eles fazem manutenção das pistas, dos projetos, dos programas, executam programas, não é isso? Vamos supor que eles deixem as vias impossíveis de andar. Professor, se acontece alguma coisa comigo, no meu carro, por conta que foi uma ação, ou então até uma omissão do Estado, um erro na execução de um projeto, de quem é a responsabilidade? O Estado vai me pagar? Vai, porque a responsabilidade dos órgãos que fazem parte do sistema, por exemplo, a PRF faz parte do sistema, o DETRAN faz parte do sistema, tá certo? O CETRAN faz parte do sistema, a JARE faz parte do sistema. Então, quando acontece alguma situação, algum dano, algum erro, alguma omissão por parte dos projetos, dos programas, da manutenção daquela via, esses órgãos, olha que isso aqui vai cair na sua prova, eles respondem objetivamente. Objetivamente, não é subjetivamente. O que é que as bancas fazem? Ele troca esse objetivamente e coloca subjetivamente. Beleza? Então, revisando o que a gente aprendeu. Trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais. Para quê? Para fim de circular, parar, estacionar e operação de carga e descarga. Professor, o que é parada? Parada é simplesmente o tempo para você descarregar as pessoas que estão no carro. Estacionar. Estacionar, você fica mais tempo em um lugar. A parada é o tempo de você parar no local, as pessoas descerem e você sair. Isso é parada. Tá bom? Vimos também que é um direito de todos e um dever dos órgãos do sistema. E vimos que os órgãos e as entidades que compõem o sistema nacional respondem objetivamente pelos danos causados ao cidadão por conta de projetos, de uma ação, de uma omissão, de uma reparação de uma via, por exemplo, por parte do Estado. Tá bom? Continuando aqui. No artigo 2, no artigo 2º, ele fala o seguinte: o que é via terrestre? Quando via terrestre, nós temos duas subdivisões. Nós temos as vias urbanas e as vias rurais. Certo? Vias urbanas e vias rurais. Rua, avenida, logradouro, passagem, estrada e rodovia, tudo isso é via terrestre.
onde ali ela é regulamentada, o uso daquelas vias são regulamentadas e alguém tem circunscrição sobre aquela área. Pode ser uma circunscrição de área estadual, municipal ou federal. Vai de acordo com a regional. Muniz, uma perguntinha. E aquelas vias, aquelas praias? Eu estou lá na Praia da Baleia, por exemplo, em Itapipoca, e tem aquela regiãozinha da praia. Aquelas praias que são abertas à circulação pública, vocês sabiam que elas são consideradas via terrestre também, tá? As praias abertas à circulação, as praias que são abertas à circulação pública, e aquelas vias de estacionamento privado. Por exemplo, professor, aqueles estacionamentos dentro de supermercado. Aqueles estacionamentos dentro de supermercado, que são estabelecimentos privados, e aquelas áreas que são praias abertas à circulação, são considerados vias para efeito de fiscalização. Beleza? Vamos passando aqui. Pronto. Da parte das disposições é isso. Conceito de trânsito, saber que o trânsito é um direito de todos e dever dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, que os órgãos respondem objetivamente, que as praias abertas à circulação e aqueles estabelecimentos privados, aqueles estacionamentos que são privados, mas que de uso coletivo, ou seja, as pessoas usam para estacionar, eles são considerados vias terrestres e estão sujeitos à fiscalização. Exemplo, professor. Por exemplo, naquele estacionamento, nós temos aquelas vagas destinadas a os idosos, né? Pessoas com deficiência. Pronto. Ali é um dos exemplos que eu posso dar para vocês do uso coletivo desses estabelecimentos, desse estacionamento de estabelecimento privado. Tá bom? Pessoal, tranquilo até o momento? Esses são os artigos que eu já vi serem cobrados em provas de guarda municipal, tá? Não se preocupem. Deixa o ok aí no chat. Quem vai passar na prova, quem vai passar na GMF, quem vai garantir sua vaga, deixa o ok, ou então deixa um amém aí que vocês vão passar. Show? Cadê o chat, pessoal? Vocês estão dando para escutar? Ou caiu a gravação? Show? Pronto. Tranquilo? Pode levar a multa sim, Rocha Silva. Pode levar a multa sim, por quê? Porque estava parado aqui a internet. Por que pode levar a multa? Porque lá é um estabelecimento privado, mas o estacionamento é de uso coletivo. Se você, por exemplo, estiver numa vaga que não é reservada para a sua, você pode levar uma multa sim. Pode. Pode atuar em estacionamento sim. Beleza? Vamos lá. O capítulo 2, a gente vai aprender quem faz parte do Sistema Nacional de Trânsito. O tão Sistema Nacional de Trânsito que eu falei para vocês. É o que eu falei para vocês. Isso aqui cai em prova. Competência do sistema e a composição. São duas coisas que vão cair na prova de vocês. Quem compõe o sistema e quais as competências do Sistema Nacional. Professor, eu vou estudar todas as competências? Por exemplo, competência do CONTRAN, competência do CETRAN, competência da PRF? Não, você vai estudar as competências somente do município. Porque, professor, mas o edital cobrou tudo. Mas estude somente a do município. Você está fazendo um concurso municipal. A probabilidade da banca cobrar somente as competências do município é alta. Tá bom? Então, vamos lá. O artigo 7º, ele é campeão de prova. Beleza? Campeão de prova. O que é que o artigo 7º fala? Ele vai dizer quem compõe o SNT, sistema. O CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. O CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito. Os órgãos e entidades executivos de trânsito. Por exemplo, o DETRAN, né? Os DETRANs. Os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, que são responsáveis pela manutenção das rodovias, por exemplo, o DER, no âmbito do Estado, o DENIT, no âmbito da União. A PRF também faz parte do sistema. As polícias militares,
Quando elas fazem convênio com o Detran, elas fazem parte. E a JARE. A JARE são órgãos, são juntas administrativas de recursos de infração. Por exemplo, existe uma JARE dentro da PRF, ou seja, a PRF não aplica autuações, pronto. Então, você tem direito a recurso. Tem uma JARE dentro da PRF. Ah, se você recebeu uma multa, por exemplo, de uma autarquia de trânsito municipal, vai ter o recurso, vai ter uma JARE lá dentro. Beleza? Professor, perguntinha. A Guarda Municipal faz parte do Sistema Nacional de Trânsito? Agora eu quero que vocês me respondam. Vamos lá. A Guarda Municipal faz ou não parte do Sistema Nacional de Trânsito? Coloca no chat. Artigo 7º. Vamos lá. A Guarda Municipal faz ou não faz parte do Sistema Nacional de Trânsito? Ou esse meu chat está muito ruim, ou ele está atrasado. Eu acho que ele está atrasado. Professor, é muito fácil. Eu não vi o nome de guarda municipal, então ela não está, né? É isso, não faz parte. Pode cair na prova? Eu acho que é a questão da prova essa daqui. Ele vai colocar, compõe o Sistema Nacional de Trânsito, exceto. Aí vai colocar guarda municipal. Guarda municipal não faz parte do sistema. Vamos no artigo 21. Continuando, o professor só pulou muito artigo, pelo amor de Deus. Do 7º, o senhor foi para o 21. É lógico, cara. Eu estou colocando os principais artigos que caem de guarda. Eu estou sendo cirúrgico. Tá bom? O artigo 21, ele diz o seguinte, ó. Compete aos órgãos e às entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, no âmbito de sua circunscrição. Vamos lá. Só ver um negocinho aqui para vocês, pessoal. Rapidinho. Ó, pessoal, na verdade, eu vou pedir para corrigir, tá? Eu vou pedir para corrigir aqui. Não era o artigo 21 que eu queria colocar para vocês. Não era o artigo 21 não, tá? Foi colocado errado. O artigo 21, ele trata dos executivos rodoviários. Não era o 21 não. A gente vai ter que corrigir isso aqui, tá? Mas vamos lá. Não tem problema não. Vamos lá. Depois, na próxima aula, eu vou colocar para vocês as competências do município. Eu coloquei, na verdade, foi a competência dos órgãos executivos rodoviários da União, dos estados, do DF e dos municípios. Na próxima aula, eu coloco as competências do município em si. Tá bom? Dos órgãos executivos do município. Mas vamos lá. Não se preocupa, não. Artigo 21. É bom que a gente estude uma coisinha a mais. Esses órgãos rodoviários, eles são responsáveis ali pela manutenção das vias. Tá? A parte dos órgãos executivos é mais fiscalizar. Então é o seguinte, na próxima aula eu vou trazer para vocês as competências somente do município. Não era o artigo 21 que eu queria, porém a gente vai estudar ele está aqui. O que esses órgãos rodoviários fazem? Executivos rodoviários, nós temos os órgãos executivos de trânsito e temos os órgãos e entidades executivos rodoviários de trânsito. Cumprir, fazer cumprir a legislação, ok. Projetar, operar o trânsito de veículos, ele vai ser responsável ali por organizar o trânsito de veículos, manter e operar o sistema de sinalização, às vezes tem uma placa que está ruim, trocar as placas, pintar lá os rodapés, tirar aqueles matos lá da via, tudo isso é competência dos órgãos executivos rodoviários da União. Isso, Caio, era o 24. Pronto. Era o artigo 24 que eu queria dar para vocês. Não era o 21, não.
mas já que o 21 está aqui, a gente vai dar para vocês. Vamos lá. Coletar dados e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito. Por quê? Porque, por exemplo, eu posso citar o DENIT. O DENIT, ele é responsável por manutenção da via, certo? A manutenção da via. Os órgãos de fiscalização, por exemplo, a PRF, eles trabalham em conjunto com o DENIT, dizendo, olha, aqui nesse trecho da rodovia, nós temos possíveis pontos de acidente. Por quê? Por causa que tem buraco, por causa que está desgastado, tá disso, nisso, falta sinalização. Então, existem esses estudos sobre acidentes de trânsito e as suas causas. Elaborar diretrizes juntamente com o policiamento ostensivo, foi o que eu falei para vocês, ó. Trabalho em conjunto. Será que o DNIT pode fiscalizar? Também pode. Fiscalização de trânsito. Quer um exemplo? Por exemplo, ó, radar, velocidade. Radar, velocidade. Então, o DNIT ele vai atuar nessa fiscalização. Arrecadar os valores, logicamente, das multas que tem. Fiscalizar e aplicar penalidades e medidas administrativas cabíveis. Por exemplo, professor, foi verificado lotação de veículo, excesso de peso. Por exemplo, o DNIT trabalha com balanças. Aí ocorre a fiscalização do peso dos veículos. Quando ocorre a fiscalização do peso dos veículos, o que é que vai acontecer? Se tiver em excesso, vai ser aplicado as medidas administrativas cabíveis e também as penalidades. Beleza? Então, os órgãos executivos rodoviários fazem tudo isso. Fiscalizar o cumprimento da norma no artigo 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas. Implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e o Programa Nacional de Trânsito. Inclusive, existem, pessoal, programas, por exemplo, os Penatrans, para redução, né, em 50% ali da mortalidade no trânsito. Então, tem um período que tem que ocorrer uma redução por meio de políticas de trânsito para redução de acidentes com vítimas fatais no trânsito. Participação de projetos, já falei. Educação e segurança, deixa eu ver. E trabalha em conjunto com os outros órgãos. Bem tranquilo essa integração aqui. O DNIT trabalha com a PRF, por exemplo, trabalha com outros órgãos que trabalham ali, que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito. Então é isso. Tá? Na próxima aula eu vou trazer as competências do município para vocês. Vamos lá. Fiscalização de emissão de poluentes, faz vistoria em veículos que necessitem de autorização especial, por exemplo, que necessitem de uma AET. O que é uma AET? Autorização Especial de Trânsito. Existem veículos, pessoal, que eles são longos, eles passam das dimensões das vias. Aqueles veículos que levam, por exemplo, aquelas pás gigantes. Pronto. Ali são veículos fora da dimensão. Nesse caso, o que é que acontece? Nesse caso, existe a AET, Autorização Especial de Trânsito, e os órgãos rodoviários também emitem isso aí, fazem essas vistorias, tá? Vamos lá. Essa inovação veio agora em 2020. Qual é? Todos esses órgãos, PRF, município, os órgãos rodoviários de trânsito, eles podem aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir quando na própria infração estiver dizendo assim, olha, nessa infração aqui é para aplicar a suspensão do direito de dirigir. Então, o próprio DENIT, por exemplo, o órgão executivo estadual ou da União, pode sim aplicar essa suspensão do direito de dirigir quando na própria infração tem dizendo que caso ele cometa aquela infração, vai ocorrer a suspensão do direito de dirigir. Então, ele pode sim aplicar essa penalidade, viu? É uma inovação recente. O Jean Fontinelli está perguntando o seguinte, esse artigo fala somente da União? Não, Fontinelli. O 21, ele fala da União, dos estados e dos municípios. Por que a gente não vê um órgão executivo rodoviário no município? Geralmente a gente vê mais uma autarquia de trânsito municipal no município. Porque geralmente a própria autarquia, ela faz a sua manutenção na sua própria rodovia, nas vias do município. Geralmente quem tem órgãos rodoviários é o Estado, o DER e a União por meio do DENIT. Tá bom?
Na próxima aula eu vou trazer para vocês questões e vou trazer as competências do município também. Vamos lá. Pronto, era isso. Eu falei para vocês quem faz parte, quem compõe o Sistema Nacional de Trânsito, tá? Falei para vocês o que é considerado via e se os órgãos e entidades de trânsito respondem objetivamente ou subjetivamente. Vocês aprenderam que os órgãos e as entidades de trânsito respondem objetivamente. Beleza? Pessoal, se cair uma questão assim na sua prova, a Guarda Municipal, os DETRANS e os CETRANS compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Certo ou errado? Fiz uma questão agora para vocês. Coloque aí no chat. Se caísse uma questão na sua prova, as guardas municipais de trânsito, os DETRANS, os CETRANS e o CONTRAN compõem o sistema. Não. Guarda municipal não entra na composição do Sistema Nacional. Beleza? Se caísse assim uma questão na sua prova, vamos lá. Vamos lá. Muniz, as praias abertas à circulação e os estacionamentos privados, estacionamentos de estabelecimentos privados, não são considerados vias terrestres para efeito de fiscalização. Certo ou errado? Errado, porque fazem parte. Se cair uma questão assim na sua prova, Muniz, os órgãos e as entidades que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito respondem subjetivamente pelos danos causados por suas omissões. Certo ou errado? E aí? Se caísse assim, errado, porque eles respondem objetivamente. Deu para entender? Pronto, perfeito. Se caísse na sua prova, as JARes e as polícias militares fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito. Certo ou errado? Conecta aqui o Wi-Fi. Tá certo. As polícias militares e a JARE fazem parte, sim, do sistema. Tá bom? Beleza? Não tá travando, tá vendo? Pede lá, Wi-Fi. Pessoal, se caísse na sua prova, coletar dados e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito é uma competência dos órgãos e das entidades executivas rodoviárias do município, da União ou dos estados. Certo ou errado? Tá certo. Se caísse assim na sua prova, os órgãos rodoviários não podem executar fiscalização de trânsito e nem autuar. Tá errado, porque eles podem se fiscalizar. Tá bom? Se caísse na sua prova, professor, os órgãos rodoviários, eles podem ou não aplicar aquela penalidade de suspensão do direito de dirigir? Pode sim, tá aqui, ó, acabei de falar. Pode ser aplicado a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Muniz, será que os municípios podem aplicar essa penalidade, suspensão do direito de dirigir? Pode, pode também. Os municípios podem aplicar essa penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando é prevista na própria infração. Diante disso, fizemos uma revisão boa, mesmo sendo teórica, mas de tanta gente repetir, vocês vão aprender. Agora, a gente vai partir para um outro assunto. E esse aqui é certeza cair na sua prova. Toda prova tem. Beleza? Show? Vamos lá. Isso, Fábio. Tração de animal apenas município, beleza? Vamos lá. Normas gerais de circulação e conduta. Aposto no artigo 29. O artigo 29 vai falar simplesmente daqueles veículos destinados a socorro de incêndio, salvamento, polícia, fiscalização e operação de trânsito e ambulância.
e aqueles veículos que possuem prioridade no trânsito. Professor, então o senhor vai falar daqueles veículos que, inclusive o veículo da Guarda Municipal, que eu vou passar nesse concurso, e é o veículo que eu vou trabalhar, né? Isso. É isso mesmo. Vamos lá. O trânsito dos veículos nas vias terrestres, eles têm também a participação de veículos de socorro de incêndio, de salvamento, de polícia, fiscalização e operação de trânsito e ambulância. Esses veículos, professor, eles têm o quê? Que eu vejo eles passando no sinal vermelho, eu vejo eles estacionando em cima da calçada. E aí, o que que eles têm, segundo a lei? Vamos lá. Segundo a lei, eles têm prioridade no trânsito. Eles podem circular, estacionar e parar, né, professor? É. Toda vida, na hora que eles querem, é, professor? Não. Não. Eles só têm essas prerrogativas quando eles estão em serviço de urgência. Então, por exemplo, é acionado para uma ocorrência. Ah, professor, então nesse caso, ele pode circular, tem livre circulação, pode até passar por cima de uma calçada, pode. Tem livre estacionamento, ele pode estacionar, por exemplo, no local onde é proibido, e tem livre parada, tá bom? Por quê? Porque eles estão em serviço de urgência. Se eles não estiverem em serviço de urgência, não tem por que não cumprir as normas de trânsito. Vocês sabiam disso? Ah, professor, porque eu sou polícia, eu paro onde eu quiser. Tá errado. Você tem que comprovar o efetivo serviço de urgência. As multas vão para o órgão, sim. Vai chegar lá no órgão e depois você se resolve lá para saber. Beleza? Nem precisa perguntar isso daí, Lucei, porque não vai cair na sua prova, não. Ah, onde é que a multa chega? Não vai. O cara que vai elaborar a sua prova, ele vai tirar a questão daqui, ó. Ele vai dizer que os veículos que são destinados a socorro de incêndio, por exemplo, onde é que entra a Guarda Municipal? Aqui, ó. Veículos de fiscalização. Aí, esse veículo de fiscalização, ele entra aqui na Guarda Municipal. Operação de trânsito, aqui, ó. Eles têm prioridade no trânsito, têm livre circulação, parada de estacionamento quando em serviço. Isso. Vamos lá. Professor, se eu estou no meu veículo da Guarda Municipal, tá no artigo 29, viu? Esse aqui cai. Se eu estou no meu veículo da Guarda Municipal, estou lá na minha patrulha, estou em serviço de urgência, ligo o meu alarmezinho sonoro e ligo a minha iluminação intermitente. Tá? Quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente da viatura estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, o que é que os veículos que estão na frente aqui da viatura têm que fazer? Você sabe mais do que eu. O que é que tem que fazer? Coloca aí. Tem que sair do meio. Todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda. E eu já vi na prova o cara colocar que tem que deixar livre a faixa da direita. Cuidado. Quando eu estou com alarme sonoro, você vai para a direita e você deixa a faixa da esquerda livre. Isso é cobrado em prova. Viu? Então aqui, cuidado, que eu já vi os caras deixar livre a faixa da direita, não. Você vai para a direita e você deixa livre a faixa da esquerda para que o veículo de emergência possa passar. Tá bom? Tranquilo? Outro ponto importante, ó, a linha B e C, D, E e F. Vamos lá. Professor, eu sou pedestre. Estou ouvindo a ambulância, estou ouvindo a viatura do raio, por exemplo. Quando você está ouvindo um alarme sonoro, o que é que você tem que fazer? Você avista a luz intermitente. Você aguarda bonitinho na sua calçadazinha e somente atravessa quando o veículo já tiver passado. Tá bom? Muniz, vamos lá. Eu posso utilizar alarme sonoro e ligar o intermitente para eu chegar mais rápido? Porque meu serviço está acabando. Meu serviço acaba às 17 horas.
Só que eu estou bem distante, eu estou 30 quilômetros de distância ainda do posto. Eu vou ligar o alarme sonoro e a iluminação intermitente, só para eu poder pedir para o pessoal sair do meio, e aí eu chegar em casa mais rápido no horário, né? Porque já vai bater 5 horas da tarde, né? E aí, pode, pessoal? Tá lá na linha C, tá? O que que ele fala? Eu só posso usar o alarme sonoro e a iluminaçãozinha intermitente quando eu estou prestando serviço. Eu somente posso utilizar quando eu estou prestando serviço. Entendeu? Olha o Júnior aí, mas tem Junião, mas é o CTB que tá aí. Vocês já estão sendo bem educados, viu? Vamos lá. Professor, é o seguinte, tem um sinal vermelho bem aqui. Rapaz, eu tô vindo voado, eu vou dobrar aqui à esquerda, ó. Tô vindo com velocidade máxima. O sinal tá vermelho, vou ter que passar porque eu tô em serviço de urgência. Tu vai passar? Tu confia no que vai vir aqui? No teu lado direito, que não tá vendo? Tu confia? Eu não confio, não. Mesmo o sinal estando vermelho e tá vindo para lá, eu tenho que parar um pouquinho, prestar atenção e ver se eu tenho condição de dobrar mesmo o sinal vermelho. É isso que ele fala aqui na linha D. Você tem que verificar. Beleza? Ó, livre circulação e parada, você só pode estar parado ou circulando se você, por exemplo, estiver com os dispositivos de alarme sonoro e iluminação intermitente ligados. Professor, mas eu estou estacionado. Bom, parada e circulação você tem que estar com os dois. Tanto o alarme sonoro, tanto o alarme sonoro quanto o intermitente. Onde? Anota essa daí. Quando você está parado ou em circulação. Professor, mas eu estou estacionado. Tá. Se tu está estacionado, não precisa ligar o alarme sonoro, aquele barulhinho. Não precisa. Mas se você está estacionado, precisa estar ligado pelo menos a luz intermitente. Entendeu? Então vamos lá de novo. Eu estou parado ou estou circulando? É os dois. Luceiton, não é o pisca-alerta. A viatura, ela tem um negocinho vermelho e azul em cima que fica piscando. Isso ali é o intermitente. O que é o alarme sonoro? É a sirene da viatura. A viatura, ela tem um sistema de luz intermitente em cima e tem os estrobos também ali no para-choque do veículo. Tá? O pisca-alerta ele é utilizado, segundo uma resolução, se eu não me engano, é a 32, para quando estou em situação de emergência na pista para eu colocar o triângulo, por exemplo. Estou em situação de emergência, eu ligo o pisca-alerta. Agora, eu estou falando de luz intermitente que tem em cima da viatura e o alarme sonoro. Tá bom? Então, isso aqui vai cair na sua prova. Alarme sonoro e o intermitente ao mesmo tempo é quando eu estou circulando ou parado em serviço de urgência. Agora, se eu estiver estacionado, não precisa eu estar com o alarme ligado direto, porque senão fica chato. Você já está estacionado, deixa só o intermitente ligado. Compreenderam, pessoal? Isso, estacionado em serviço de urgência. Tranquilo? Pronto. Acho que vocês entenderam isso daqui. Vocês vão assistir essa aula na velocidade 2.0 depois. Outro ponto que eu acho que vai cair é o artigo 60. Esse aqui é campeão de prova, viu? Quais são os tipos de vias que nós temos? Urbanas e rurais. Quais são as urbanas? Se subdivide em 4. Vias de trânsito rápido, onde a velocidade é 80 km por hora. Via arterial, onde a velocidade máxima é 60 km por hora, quando não tem sinalização. Coletora, velocidade máxima 40 km por hora. E via local, 30 km por hora, velocidade máxima, quando velocidade máxima, anote aí,
Quando não existe sinalização. Professor, eu estou numa rodovia. Eu identifiquei que ela é uma via arterial, mas não tem sinal. Qual é a velocidade que eu devo andar? 60 km por hora a máxima. Entendeu? Ah, entendi. Então 80, 60, 40, 30. Essa cai. Vamos lá. Isso. Professor, qual é a velocidade mínima? A VMIN, a velocidade mínima que você deve circular é a velocidade máxima dividido por 2. Essa é a formulazinha para você calcular. É a metade, tá? Velocidade mínima é a velocidade máxima dividido por 2. E as vias rurais? Tem duas subdivisões. Existem as rodovias, que são aquelas que são pavimentadas, que têm o asfalto, e as estradas, aquelas que não têm asfalto. É o que tem, por exemplo, lá na região norte do país. Beleza? Tranquilo. Vamos lá. Questão das velocidades. Já falei para vocês. A regra é que você segue o que está na placa. Se você está andando numa rodovia onde não tem sinalização, aí você vem para cá, ó. Você vai seguir essas velocidades que eu falei para vocês. Entendeu? Já que eu falo das rurais, viu, Caio? Relaxa, daqui a pouco eu vou falar, ó. A gente vai entrar nela daqui a pouco. E eu vou já mostrar para vocês uma atualização, viu? Vamos lá. Como eu falei para vocês, onde não existir sinalização, professor, será que existe a possibilidade, por exemplo, de numa via de trânsito rápido ter uma placa dizendo que é 100 km por hora? Tem, tem. Se tiver uma placa dizendo, você vai obedecer a sinalização. Agora, se você sabe que é uma via de trânsito rápido e não tem nenhuma sinalização, como é que você vai se basear? Bom, eu aprendi que o CTB, se não tem sinalização, se for uma via de trânsito rápido, a velocidade é de 80 km por hora. Essa é a ideia. Muniz, então vamos lá. Vias urbanas, 80, via de trânsito rápido, 80 km por hora. Vias arteriais, 60 km por hora. Vias coletoras, 40 km por hora. E 30 km por hora nas vias locais. Muniz, e nas vias rurais? A gente vai aprender agora. Nós temos nas vias rurais as rodovias, que eu falei, e as estradas. Vamos lá. Quando eu falo rodovia, você pensa o seguinte, nós temos a rodovia de pista dupla. O que é rodovia de pista dupla? Vocês já viram, por exemplo, que quando vocês estão ali, vocês já ouviram o termo duplicada? Ah, não, esse trecho da BR é duplicado. Vocês já ouviram esse trecho? Alguma vez na televisão alguém falar, ah, esse trecho é duplicado. Por que é duplicado? Porque, pessoal, aqui tem as faixas brancas. As faixas que dividem são brancas. Ou seja, eu posso usar as duas direções no mesmo sentido. Entendeu? As duas direções no mesmo sentido. Isso é pista dupla. E tem as pistas simples. As pistas simples, você vai pensar na cor amarela. Amarela. E aqui, ó, na pista dupla, você vai pensar na cor branca. Anota isso aqui que facilita para vocês, ó. Cor branca. Branca é por causa que o trechinho que separa, o separador da pista, aquelas pinturazinhas, né, elas são brancas. Se é branco, você sabe que o carro pode vir aqui, ó, pode vir aqui no mesmo sentido, ó. Você pode usar a faixa da esquerda e da direita indo no mesmo sentido. Tá? Se for amarelo, como é o caso da pista simples, ou seja, uma mão vai e outra vem. Ou seja, duplo sentido. Sentido crescente, sentido decrescente. Isso nas rodovias de pista simples. Quando eu falo rodovias, nós temos a pista dupla e pista simples. Pista simples é aquelas rodovias que tem a faixa amarela. Seja seccionada, seja contínua, mas tem a faixa amarela.
E a pista dupla é aquela que tem a faixa branca. Tá bom? Então vamos lá. Qual a velocidade máxima, professor? Nas rodovias de pista dupla, que é aquela que tem a faixa branca. Eu fico brincando de andar pela direita e pela esquerda. É bom demais, né, professor? Não tem nem o que ultrapassar, é só ir reto. É bom demais, pista duplicada, não é não? É só você lembrar da Sol Poente, quem mora no Ceará, saindo de Fortaleza e indo para Itapoca, Sol Poente. Pista dupla, pista dupla. Aí na pista dupla, automóvel, caminhonetas, caminhonetes e motocicletas. Velocidade máxima, 110. Muniz, mas eu tenho um caminhão. Tá, se você tem um caminhão, então a velocidade máxima é 90 km por hora. Professor, mesmo na pista dupla, aquela que tem a faixa branca que o senhor falou, é 90 km por hora, companheiro. Isso se não tiver sinalização, né? Dizendo que, por exemplo, um caminhão pode andar a 100. Se tiver uma placa dizendo que é 100, é 100. Se não tiver a placa, é 90. Isso, Jean. Se tiver a placa, fica o valor da placa. 90 quilômetros para os demais veículos que não sejam automóveis, caminhonetas, caminhonetes e motocicletas. Tá bom? Caminhoneta é a SW4, fechada. Caminhonete é a Hilux, aberta, com carroceria. Entendeu aí? Entendido, pessoal? Blazer, caminhoneta. Vamos lá. Professor, e na pistazinha simples, aquela na BR-222, eu tô indo de Itapoca para Fortaleza, ó. É carro vindo demais, professor. Ave Maria, buraco na pista. Pista zona amarela com a faixazinha amarela. Pronto. Aí já muda. Velocidade máxima desce 10 km. Agora é 100 km por hora para quem? Automóvel, caminhoneta, caminhonete, motocicleta. E os demais veículos, 90 km por hora. Ah, professor, entendi. Professor, e nas estradas? Que é aquela só barro? Bom, para qualquer veículo, nas estradas é 60 km por hora. Deu para entender isso daqui, pessoal? Imaginem-se vocês dirigindo. Quem tem carteira aqui sabe o que eu estou falando. Quem não tem carteira ainda, levanta a mão aí. Coloca um dedinho aí para saber quem não tem carteira ainda. Apertar. Oi, pode falar. Alguém quer falar? Adriele? Adriele? Wellington, pode falar? Ah, tá. Apertou sem querer. Beleza? Vamos tirar a carteira. Então, como eu falei para vocês, ó, rodovia tem a pista dupla e tem a pista simples. Pista dupla, 110 e 90. Velocidade, né? 110 automóveis, caminhonetas, caminhonetes e motocicletas e 90 para os demais veículos. Pista simples, 100 e 90. 100 km para automóveis, caminhonetas, caminhonetes e motocicletas. 90 para os demais veículos. Tá bom? Fechou. É isso. E nas estradas, 60 km por hora, independentemente de qualquer veículo que seja. Ok, diante disso, é o que as minhas apostas na prova que eu acho que é isso, tá? Como eu falei no artigo 62, velocidade mínima. Velocidade da mínima é velocidade máxima dividido por 2, ou seja, não pode ser inferior a isso. Se a velocidade máxima é 80, qual é a mínima, pessoal, que eu tenho que andar? Ah, professor, pensava que só tinha uma velocidade máxima. Não, você tem que ter uma velocidade mínima de transitar, senão você está cometendo infração também. Se é 80, então a sua mínima que você tem que circular é 40 km por hora. Senão você vai ficar igual uma tartaruga atrasando os outros atrás.
Sinalização de trânsito, só acha que cai? Cai. O artigo 89. Professor, o senhor está sendo cirúrgico, né? Rapaz, confia no que eu estou falando. Eu estou dando os artigos que vão cair nessa prova, que podem cair, quando envolve GMF, Guarda Municipal. Beleza? Quando eu falo sinalização, o que cai nas provas é uma coisa chamada ordem de prevalência. Qual a ordem de prevalência, professor Muniz? Quando o senhor fala de sinalização de trânsito. Vamos lá. Eu tenho aqui o agente de trânsito. Eu tenho um semáforo. E tenho alguns sinais. Eu tenho as normas de trânsito. Por exemplo, normas de trânsito. Onde é que estão as normas de trânsito? No Código de Trânsito. Lá na lei, CTB. Vamos lá. Vocês acham que dos três, quem é que tem mais moral? Vamos lá. O que é que vocês acham aqui? Quem é que prevalece aqui sobre quem? Professor, eu estou vindo no meu carro, mas o sinal está vermelho. E o guardinha de trânsito está pedindo para eu passar no sinal vermelho. Eu obedeço quem? O sinal ou obedeço o agente de trânsito? Guardinha. Vamos melhorar, pessoal. O guarda, né? Municipal. Ou então, o agente de trânsito, né? Vamos lá. O que é que vocês acham? Muniz, o sinal tá vermelho, macho. E o guarda tá mandando eu passar. E aí, obedece quem? Obedece primeiramente às ordens dos agentes de trânsito. Porque as ordens dos agentes prevalecem sobre as normas de circulação e outros sinais. Confia no guarda. Eu vou colocar aqui nesse um aqui, ó. Confia no guarda. Confia, meu filho. Confia no guarda. Confia. Caiu essa questão da ordem de prevalência, você sabe. Confia no guarda. Depois do guarda, quem é que prevalece? O semáforo sobre os demais sinais. E depois os sinais prevalecem sobre as normas de trânsito. Então é isso. Ordem do agente sempre vai prevalecer sobre as demais normas. As indicações do semáforo prevalecem sobre os demais sinais. E as indicações dos sinais prevalecem sobre as demais normas. Assiste isso aqui 10 vezes e anota no caderno. Beleza? A Marília. E se chegar a multa depois, professor? Se chegar a multa depois, você vai recorrer. Você diga que foi o agente de trânsito que mandou você ir. Aí você, mas não importa, você vai lá no artigo 89, bota para o seu advogado, mostra para ele isso daqui, ó, que o professor Muniz falou, que as ordens dos agentes prevalecem sobre os demais sinais. E o agente que mandou eu passar. Beleza? É só mandar o artigo 89 para ele. Você ganha fácil esse recurso. Meus amigos, ok, assim, de sinais tem mais coisas. Mas como eu estou fazendo apostas, então, assim, eu tenho que ser bem específico e cirúrgico. Não adianta eu trabalhar todo o CTB com vocês, tá? Será que dá tempo de trabalhar os veículos ainda? Tá. Vamos até os veículos. Vamos lá. E a gente termina. Veículos. O que eu acho que pode cair é na parte da segurança dos veículos. Por exemplo, o artigo 104. Todo veículo, pessoal, tem que estar em condição de segurança para poder circular. É bem simples isso daqui. Só o que é que vai cair na prova de vocês? Quem estabelece as inspeções? O CONTRAN estabelece as inspeções, ele vai estabelecer o período que vai ocorrer as inspeções, certo? E o CONAMA é responsável pela emissão de gases, o controle e a segurança da emissão de gases poluentes pelo veículo. Então, aqui, quando eu falo segurança do veículo, você vai pensar em duas coisas: o CONAMA e o CONTRAN. O Breno colocou assim, professor, talvez caia uma ou duas questões. Eu ainda coloco que vai cair uma questão. E vai cair uma dessas questões que eu estou passando para vocês. Porque o edital foi bem claro, ele colocou Código de Trânsito Brasileiro, colocou tudo.
Mas, pela experiência, nós estamos colocando mais os artigos que têm a ver com a questão do trabalho da Guarda Municipal, e aí a gente vai acertar. Alguém aqui foi meu aluno na Guarda Municipal de Sobral, na parte de trânsito? Alguém aqui? Na revisão final, eu acertei as 5 questões que ia cair na prova. Viu? Acertei as 5 questões que caiu aí de CTB. Vamos lá. Então, condições de segurança. Quem é que estabelece o período de fazer avaliações de inspeção de segurança? O CONTRAN, e o CONAMA é responsável ali pela questão dos itens de segurança pela emissão de gases poluentes e ruído. Parágrafo 5º. Essa daqui caiu na Guarda Municipal de Sobral. Quem lembra? Eu dei na revisão final, ó. Muniz, eu não fiz, meu veículo, meu carrinho foi reprovado na inspeção de segurança e na emissão de gases, ó. E agora? O que é que vai acontecer comigo? Pessoal, essa cai demais em prova, confia, ó. Tem mais apreensão não, viu? Pronto. O pessoal vai marcar a apreensão. Não tem mais. Professor, existe apreensão de veículos? Não, não existe apreensão, não. Tá? Existe uma coisa chamada retenção de veículo. Existe um negócio, remoção de veículo, que é o recolhimento que a gente chama. Não existe apreensão de veículo. Acabou-se. Isso. O que é retenção de veículo? Retenção é o seguinte. Ah, professor, eu tô com meu pneu aqui careca. Pronto. Peguei meu pneu careca. Vamos lá. Eu faço uma coisa chamada retenção. Se ele conseguir resolver ali na hora, o veículo vai ficar retido até que você resolva o problema. O cara vai lá, troca o pneu, bota o pneu novo e vai. A retenção é só para você regularizar aquilo que dá para ser resolvido na hora. Se não der para resolver na hora e não tiver condição daquele veículo circular, você vai remover o veículo. Aí você vai remover para o pátio. É como o Caio aí colocou. Segurar a moto até ele colocar o escapamento original. Beleza. Pode ser que ocorra retenção, até que ele conserte. Então é isso. Não existe mais a apreensão desse veículo, não. Existe a retenção ou remoção. Quando você é reprovado na inspeção de segurança, a medida administrativa é a retenção, tá? Isso aqui cai demais na prova. O que eles colocam nas questões? Eles colocam que a medida administrativa é a remoção. Não, seu veículo foi reprovado, não tem condição de circular, tá? Mas o CTB prevê a retenção do veículo e não a remoção. Reter é uma coisa, remover é outra coisa. Tá bom? Vamos lá, parágrafo 6º. Professor, meu carro é novinho. Os veículos que são novos, pessoal, na categoria particular, que tem uma capacidade de até 7 passageiros, né? Se eles mantêm as características de fábrica dele, novinho, eles estão isentos da inspeção durante 3 anos, a partir do primeiro licenciamento. Então, comprei o veículo novo, características originais de fábrica, nunca se envolvia um acidente, nem acidentes que envolveu danos de média ou grande monta, porque senão o carro estaria acabado, não daria nem para recuperar. Então é o seguinte, carro é novo, é um carro que é particular, tem uma capacidade de até 7 passageiros, pronto, você fica isento dessa inspeção que eu estou falando aqui, durante 3 anos, a partir do primeiro licenciamento. Beleza? É isso que acontece. Então tá aqui, ó, 3 anos a partir do primeiro licenciamento. Prosseguindo. Os demais veículos que são novos é de 2 anos, tá? Que ele fica isento, desde que você mantenha as características originais de fábrica, não se envolva em acidente que tem danos de média ou grande monta. E para a gente finalizar a aula de hoje, no artigo 105, eu vou dizer uma coisa para vocês. O que é que vocês acham sobre equipamento obrigatório? Será que pode vir a questão de equipamento obrigatório?
Olha que eu estou sendo cirúrgico. Meu amigo, se vocês estudarem com a gente, vocês vão gostar. O professor estava na aula com 120 alunos. Por que é que tem 102? É o pessoal que desiste? Que não aguenta assistir a aula tá chata, é isso? É a aula que tá chata? Eu digo que não tá chata, não. Porque depois que eu passar toda essa revisão com vocês aqui, quando vocês forem para as questões, vocês vão brincar com as questões. Já disse para vocês. Confia no que eu estou falando. Ah, mas eu vou sair da aula de trânsito porque é chato e vou estudar direito penal. Crimes contra o patrimônio. Meu amigo, presta atenção. Crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida, todo mundo sabe. Tu não vai passar só com isso aí, não. Tu vai passar sabendo daqueles pontos que o restante não estudou. Português, informática, código de trânsito, crimes contra o meio ambiente. Aí você está estudando uma aula dessa, com os principais pontos que a gente tem mais experiência, que pode cair, você vai começar a estudar, ampliar o seu nível de estudo. Eu já disse para vocês, aprendam, é uma aula dinâmica, objetiva, mas cheguem para mim no privado e digam, professor, eu não gostei da aula, para que eu possa melhorar na próxima. Mas uma aula como essa, rica em detalhe, eu não tô lendo a lei. Eu olho para o artigo e digo, opa, lembrei. Eu nem leio, por quê? Porque já tá na cabeça. Eu já sei o que fala o artigo. Tá bom? Só espero que não estejam saindo da aula para estudar o artigo 144 da Constituição Federal. Pelo amor de Deus. O pessoal só gosta de estudar o que todo mundo estuda. Vamos lá. Quais são os equipamentos obrigatórios? A rocha. Cinto de segurança, nem se fala. Todos sem exceção. Tem exceção? Tem exceção, pessoal. Ah, meu Deus, sabia não? Tem. Aqueles veículos, por exemplo, alguém anda em Fortaleza, aí tem um transporte coletivo de ônibus, ó. Lembra daquele transporte coletivozinho de ônibus? Pronto. Aqueles transportes de passageiro que o percurso você pode viajar em pé, não precisa de cinto de segurança. Tá bom? É uma exceçãozinha. Tem tudo a ver, né, não, ó? Guarda Municipal de Fortaleza, ônibus, Etufó, tem tudo a ver, não tem não? Pronto. Pega o Guanabara e vem. Tá aí o Guanabara. Agora o Guanabara tem que usar o cinto, viu? O Guanabara tem que usar o cinto. Para os veículos de transporte, condução escolar, aqueles veículos em que levam as crianças para a escola. Transporte de passageiro com mais de 10 lugares. Transportes de carga, onde o peso é superior a 4.536 quilogramas. Professor, pelo amor de Deus, o que é que esses veículos têm que ter? Vamos lá. Alguém tem pai caminhoneiro aqui? Alguém tem um pai que trabalha com condução escolar de criança? Alguém tem pai que trabalha com transporte passageiro, por exemplo, aquelas vans que transportam mais de 10 lugares? Pronto. Esses veículos, eles têm que ter um negócio chamado... Alguém lembra o nome? Tacógrafo. Tacógrafo. Mas tacógrafo, depois que ele passa pelas inspeções, né, do Inmetro. Porque o nome certo é equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo. Repita comigo, vamos lá. Aí na sua casa, vamos lá. Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo. De novo, equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo. Esse veículo, esse aparelhozinho que parece um DVD, que tem um disco assim, ó, onde você coloca uma fitazinha dentro, ele vai medir a velocidade que você trafegou e o tempo que você estava dirigindo. Para quê? Para saber se você está cumprindo o horário de descanso. Porque como você transporta pessoas, você transporta cargas, você transporta pessoas, você tem que ter uma responsabilidade no trânsito. Tem que ter um horário. Você não pode dirigir por mais de 5 horas e meia seguidas. Então, quem é que vai me dizer se você está dirigindo ou não mais de 5 horas e meia? O tacógrafo. Esse disco. Entendeu? Então é isso.
Outro equipamento é obrigatório. Encosto de cabeça para todos os tipos de veículos automotores. Então, todos os tipos têm que ter encosto de cabeça. Controle de emissão de gases poluentes. Professor, tem que ter dispositivo de controle de gases poluentes? Tem que ter. Bicicleta. Professor, não sabia não, tem equipamento obrigatório para bicicleta? Tem. Campainha. É a primeira coisa que você tira quando você comprar a bicicleta, né? Alguém compra a bicicleta, vem a campainha, vem a sinalização noturna dianteira. Você estira a campainha, fica botando aquelas tampas de manteiga para ficar fazendo barulho no pneu. Professor, tem retrovisor? Tem. Retrovisor do lado esquerdo. Retrovisor do lado esquerdo. Só um retrovisorzinho do lado esquerdo. Não precisa do lado direito, não. Então tem que ter campainha, sinalização noturna, tanto na frente quanto atrás, e na lateral também, e nos pedais. E espelho retrovisor do lado esquerdo. Tem que ter. Equipamento suplementar de retenção. O que é isso? Airbag. Airbag tem que estar onde, professor? Todos os bancos, é? Não. Somente para o condutor e o passageiro da frente. Luz de rodagem diurna. O que é isso? Os veículos novos, eles estão vindo com um negócio chamado LRD. O que é isso? Luz de rodagem diurna. Aquela luzinha que ela acende automático para quando você circula nas vias. Porque assim, na pista simples, durante o dia, é obrigatório a luz baixa, caso você não tenha a luz de rodagem diurna. É o DRL. Dispositivo de rodagem ali, tá? Que é aquela rodagem diurna. Os veículos novos, eles já vêm com o DRL. Se você não tem o DRL, como é que você faz? Liga a luz baixa, tá bom? Na dúvida, liga a luz baixa. É isso. Deixa eu ver aqui. Nenhum veículo pode circular com acessório proibido, sujeito às penalidades e às medidas administrativas. E é isso. Deixa eu ver. O CONTRAN vai estabelecer um prazo para atender. Beleza. É isso, pessoal. Pode encerrar a gravação. Vamos lá. Primeira parte concluída. Pode encerrar a gravação? Encerrou já?